Vamos lá comigo. A exploração da internet exige o uso de inúmeros protocolos, dentre os quais o protocolo FTP. Esse protocolo tem um objetivo. Lembrando que essa questão é uma questão de 2018 da Sesgran-Hill, tá? Então, o que faz, né? Qual que é o uso objetivo do FTP? A. Transferir arquivos entre cliente e servidor. B. Confirmar a identidade de um servidor. C. Prover serviço de datagrama não confiável. D. Manipular caixas postais remotas, como se fossem locais. E. Gerenciar correio eletrônico. Então, veja bem que nesse tipo de questão nós temos várias informações importantes a ser conhecidas antes de respondê-la, né? Então, o que a gente traz de informação, que dá para tirar de informação dessa questão? Primeira coisa, você está lendo, pensando na resposta, e a resposta logo vai vir aqui com você. Já vou passar qual que é a resposta, é transferir arquivos entre cliente e servidor. Só que não é disso que se trata as revisões por questão. Não é somente acertar, né? Então vamos comentar isso aqui. Por que essa é a questão certa e o que são esses termos todos? Porque a gente tem que lembrar que estudar por questão só é efetivo se você conhecer as alternativas e conseguir também fazer um link com outros conhecimentos que você já tem. Então eu vou explicar para você o que se passa aqui nessa questão. Primeira coisa, quando você estuda protocolo, tente sempre descobrir o que significa essas palavras dessas abreviações. Isso vai ajudar muito na resposta, tá? Então, FTP é File Transfer Protocol. É um protocolo de transferência de arquivos. Então, só de entender o significado dos protocolos, quando você estiver estudando, separa uma área só para o protocolo. E você vai colocar todos os protocolos, em inglês o que eles significam, e também em português o que significa esses termos. Então, só de entender que FTP é File Transfer Protocol, transferir arquivos, então ele é um protocolo de transferência de arquivos. Então, aqui eu já conseguiria matar essa questão, mesmo sem compreender o que é cliente-servidor. Mas as questões mudam. Então, pode perguntar o que é um serviço cliente-servidor. E você sabe o que é o cliente-servidor? Então, em redes de computadores, nós temos os computadores que fornecem serviços, diversos serviços, correio eletrônico, servidor web, servidor de arquivos, servidor de impressão, de endereço IP e servidor de FTP. Então, o FTP funciona assim. Você escolhe o dispositivo que vai gerenciar esse recebimento de arquivo. É onde vai estar as pastas, vão estar as pastas que você irá compartilhar. Uma vez que você escolheu esse servidor, você instala uma aplicação chamada Servidor FTP. Esse programa que vai ser instalado nessa máquina vai poder ser configurado quais pastas serão compartilhadas. Você pode criar usuário e senha para que cada pessoa possa acessar determinada pasta. Eu posso criar, por exemplo, uma pasta, um FTP, com o usuário clica ali e com uma senha e fornecer para os meus inscritos. E no meu computador, na minha casa, tem uma pasta com materiais de aula, de estudo. Então, todos os usuários com essa senha vão se conectar ao meu servidor com usuário e senha e vai ter acesso somente àquela pasta que eu apontei no meu servidor. Então, ele é muito prático para você fazer com que pessoas à distância, é por isso que a gente fala usuários remotos. Remotos quer dizer que não está ali próximo a você, né? É distante. É um computador que vai acessar essa máquina fora da sua rede e assim por diante. E quem são os clientes, né? Eu falei do servidor, quem são os clientes? Os clientes são aqueles computadores que irão fazer uso desse serviço. Então, no computador de vocês, por exemplo, se eu instalar um servidor FTP aqui no meu computador, destinar uma pasta para que os usuários do Clica Ali acessem, eu vou instalar o servidor FTP no meu computador. E como que vocês farão uso desse serviço? Vocês vão instalar um programa chamado Cliente FTP.
Cliente FTP é o programa que acessa o servidor FTP. No cliente FTP, você tem que fornecer dados de destino do servidor, o nome do servidor, tá? O endereço IP do servidor. Você tem que colocar o endereço de quem que é o servidor, no caso seria do meu computador. Isso eu tenho que fornecer para você. Aí vai pedir a senha, usuário e senha. Então, esses 3 parâmetros, o cliente FTP tem que fornecer para ter acesso a um servidor FTP. A partir do momento que ele dá OK, vai vir para o meu computador um pedido com esse usuário e senha, e se ele for habilitado a usar o meu servidor, você terá acesso a todas as informações que eu compartilhei com você. Tá? Então, essa é uma situação do FTP que é muito importante a gente conhecer. Tá? Então, tudo isso que eu falei sobre FTP, sobre cliente-servidor, sobre como é feito acesso ao FTP, tudo isso é importante, tudo isso tange a ideia do FTP. Porque se cair uma questão perguntando algo do FTP dessa forma, pode perguntar como será feito o acesso ao servidor FTP outra banca de concurso. Então, a gente tem que estar sempre preparado para entender todo o entorno do que é pedido em questões. Tá? Por isso que não é só responder questão e achar que depois vai repetir essa questão. Não vai repetir. Tá? As questões têm que ser inéditas. Né? Pode repetir a resposta, mas o enunciado muda. E esse enunciado pode te confundir também. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, como funciona o protocolo FTP. E a resposta certa está aí. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas para a gente explorar um pouco e estudar um pouco mais. Aqui fala confirmar a identidade de um servidor. Então, essa questão de confirmação de identidade está muito relacionado a certificados digitais, não é essa questão. Tá? Aqui fala prover serviços de datagrama não confiável, não tem nada a ver isso aqui. Datagrama, né, seria na hora do transporte de dados, nos protocolos que dividem a informação em pedaços para poder enviar pela rede de computadores, são protocolos de transporte aqui, são informações diferentes, não tem nada a ver com isso. Inclusive, informações, questões relacionadas a datagrama não estará no nível médio, tá? Estará no nível de analista de TI, tá bom? Manipular caixas postais. Quando eu falo manipular caixas postais, então, vocês estão estudando caixas postais, seria como se fosse o correio eletrônico. Caixas postais à distância seria correio eletrônico que está hospedado em algum computador remoto, distante. Né? Isso aqui não tem nada a ver. Os protocolos que fazem esse tipo de coisa são os protocolos SMTP, né? O POP e MAP, são 3 protocolos de correio eletrônico. O mesmo caso ocorre aqui, gerenciar correio eletrônico. Correio eletrônico é feito por meio de 3 protocolos, que é o SMTP, o POP e o MAP, são os protocolos relacionados a correio eletrônico, tá bom? Se você está gostando do canal, curte, compartilha, dê um like aí, deixa aqui um comentário. Você vai fazer algum concurso, você está estudando porque você estuda curso superior, curso técnico. Um grande abraço, valeu, falou aí.